Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, eu tô com mais o comparativo. O comparativo de hoje é entre Moto G Turbo, que é a versão mais parruda do Moto G lançada em 2015. Isso não inclui o Moto G4 Plus, que foi lançado em 2016. E aqui você tem o Zenfone 2, que é o smartphone mais potente que a Asus tem no mercado. Teve até 2015, na verdade tem o Zenfone 2 Deluxe, que é um pouco melhor que ele, mas o mais popular é o Zenfone 2, que foi o flagship da marca durante um bom tempo. Hoje, pode parecer que não, mas hoje os dois custam meio que próximo um do outro. E agora eu quero mostrar se vale a pena você levar um Zenfone 2 ou se é melhor economizar um pouquinho e levar um Moto G Turbo, que a diferença de preço não é lá tão grande assim. Em tela, em hardware, em acabamento, na verdade, né? Nenhum dos outros dois que eu falei. Tem uma grande diferença aqui, o Zenfone 2 é maior, ele tem bordas bem maiores do que o Moto G Turbo. E ele tem 152mm de altura contra 142, é 10mm a mais aqui no Zenfone 2. E tem 77.2mm de largura contra 72mm de largura aqui no Moto G Turbo. Mas ele é mais fino, ele tem 10.9mm de espessura contra 11.6 no Moto G Turbo, e ele é mais pesado, são 170 gramas contra 155, uma diferença bem pequena aí, não dá para notar muito fácil. Você tem aqui detalhes com círculos concêntricos, que se eu mexer um pouquinho aqui você vê dá um efeito de luz muito bonito, muito bacana. A pegada dos dois aparelhos é muito boa, os dois têm uma gordurinha aqui pro lado de trás, só que do Moto G Turbo ela é um pouquinho melhor, além de aparecer um pouquinho menor. Ele encaixa um pouco mais a borda, a lateral que é um pouco mais curvada, enfim. Na pegada, o Moto G Turbo é um aparelho um pouco melhor nessa parte. Olhando para a tela, a gente tem aqui uma tela meio que semelhante para os dois lados, que muda, claro, o tamanho da tela. São 5.5 polegadas contra 5 polegadas e resoluções diferentes. O Moto G Turbo trabalha com 1280 por 720 pixels, enquanto o Zenfone 2 trabalha com 1920 por 1080p. Ele tem a resolução Full HD contra uma resolução HD. Mas você pode ver que as duas têm um nível de detalhes muito próximo, não há tanta diferença assim como pode parecer que há. Você tem também a tela, tem a reprodução de cores muito boa dos dois lados. E para provar, praia. Confira essas fotos. Tudo é que é exatamente a mesma figura sendo exibida dos dois lados, e as duas telas trabalham com tecnologia IPS LCD. Isso garante que você tem basicamente a mesma qualidade de exibição de cores, por mais que o Zenfone 2 aparente ser um pouquinho mais escuro, e os dois estão em brilho no automático, nenhum deles em brilho manual. A capacidade de visualização em ângulo de visão é meio que semelhante para os dois lados, os dois conseguem uma qualidade diferente, e mesmo no automático você que tá meio forte esse brilho. Tem um ângulo meio que semelhante de visualização, ou seja, os dois conseguem trabalhar muito bem essa parte de exibir o conteúdo. Na parte de hardware, você tem um chipset diferente dos dois lados, sendo que a Asus é uma das pouquíssimas, se não a única grande empresa que ainda utiliza chipsets Intel. E ela tem um Intel Atom Z3580 com 2.33 GHz. São 4 núcleos rodando nessa velocidade que eu falei, acompanhado de uma GPU PowerVR G6430 com 4 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, também é uma opção com menos memória interna. Já que no Moto G Turbo você tem um Snapdragon 615 rodando 4 núcleos a 1.46 GHz, mais ou menos 1.5 GHz, e outros 4 núcleos a 1.10 ou 1.11 GHz. A GPU é uma Adreno 405 e ele vem com 3 GB de memória RAM. Sem propaganda, ele vem com 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna. Para mostrar se esse hardware, que aparentemente é bem diferente de um lado e do outro, faz quem é o melhor dos dois lados, na verdade, eu vou rodar os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas e atualizados nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Moto G Turbo foi mais rápido. Twitter em 3, 2, 1. Zenfone 2 agora conseguiu ser um pouquinho mais rápido. Instagram em 3, 2, 1.
O Zenfone 2 normalmente foi um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais rápido. Então você vê que dependendo do aplicativo, uns abrem primeiro no Zenfone 2, outros abrem primeiro no Moto G Turbo. E agora, para medir de uma forma muito crua qual dos dois tem o melhor desempenho, vou abrir o AnTuTu e rodar os testes. Na parte de comunicações, você trabalha com Wi-Fi 802.11 nos padrões ABGNAC no Zenfone 2 com Wi-Fi Direct e Hotspot. Já no Moto G Turbo você tem Wi-Fi 802.11 nos padrões BGN e apenas com Hotspot. Você tem Bluetooth 4.0 com ADSP dos dois lados, só que o Zenfone 2 trabalha com EDR, enquanto o Moto G Turbo trabalha com LE. Os dois têm GPS com a GPS GLONASS, os dois têm NFC, os dois têm rádio FM e os dois têm acelerômetro e sensor de proximidade, mas o Zenfone 2 é o único com giroscópio e bússola digital. Os dois têm capacidade de carregar a bateria de uma forma mais rápida, claro que com o carregador compatível que já vem na caixa dos dois dispositivos, e os dois trabalham com 3G quadriband e 4G em qualquer operadora do Brasil. Só que infelizmente no Zenfone 2 o 4G não é para os dois chips. Você tem que escolher um dos dois chips, que o slot é definido para 4G e o outro para 2G, o que não é muito bacana e algo que não acontece no Moto G Turbo. O Zenfone 2 acabou primeiro com 64.610 pontos contra 39.666 pontos no Moto G Turbo. A diferença é muito grande, mas vocês viram que durante alguns aplicativos essa diferença não é grande dessa forma. Para mostrar agora de uma forma mais detalhada a parte 3D, vamos rodar aqui o Hell Racing 3. Acabei abrindo um pouquinho antes no Zenfone 2. Então, aqui. E mesmo assim, ele está demorando mais para abrir o jogo. Agora sim, agora ele conseguiu abrir. Então toquei basicamente ao mesmo tempo, lembrando que você tem GPUs diferentes com processadores diferentes e quantidades diferentes de memória RAM. São melhores lá do Zenfone 2, que não abriu primeiro. Tem aqui todos os gráficos, os reflexos e os detalhes. E os dois com uma taxa de quadros por segundo muito boa, mas o Zenfone 2 está melhor. O Zenfone 2 apresenta uma taxa de quadros por segundo mais fluida do que o que você tem aqui no aparelho da Motorola. Enfim, na jogatina então o Zenfone 2 é um pouquinho melhor, mas ele demora mais para carregar o jogo e o aplicativo e a pista. Mas ele consegue rodar um pouquinho melhor o game. Em câmera, você tem dois aplicativos muito diferentes para a mesma função. Sim, ok. Você tem dois aplicativos bem diferentes para a mesma função. O do Zenfone ele é muito mais lúdico. Ele tem as funções aqui, dizendo o que vai acontecer em cada função para quem não manja de fotografia conseguir entender que no HDR você vai melhorar o contraste, no embelezamento vai dar uma beleza, vai deixar tudo mais bonito, em profundidade de campo o que é uma animação em GIF, você vê aqui que está animando aqui a bolha saindo da criança. Já o aparelho da Motorola é muito mais simples, muito mais minimalista e conta com basicamente os mesmos recursos, só que perde quando você não tem a possibilidade de tirar fotos com recursos ajustados por você mesmo, de forma manual. Na câmera frontal, os dois trabalham com 5 megapixels e isso garante uma qualidade muito boa na hora de tirar fotos. Os dois trabalham com abertura f2.0, mas na câmera frontal, apenas o Zenfone 2 trabalha com abertura f2.0 contra a abertura f2.2 no Moto G Turbo. Ou seja, fotos noturnas em selfie saem um pouco melhor no lado da ASUS. As fotos são muito boas dos dois lados, com boa reprodução de cor, boa reprodução de detalhes.
já que os dois trabalham com 13 megapixels, mas na qualidade final, olhando lado a lado, o Moto G Turbo às vezes consegue ganhar. Ele consegue ter um balanço melhor de níveis de contraste no HDR do que o Zenfone 2, que acaba sendo um pouquinho exagerado no HDR e força demais a brincadeira. Mas, e outra diferença muito grande é que o Moto G Turbo é muito mais veloz na hora de processar o HDR e salvar a foto na memória interna do que o Zenfone 2 consegue. Isso é um problema crônico da Intel que existe em todos os smartphones com processador Intel, e infelizmente a ASUS escolheu esse modelo de fabricante para poder colocar no aparelho. Em bateria, você tem uma bateria de 3.000 mAh no lado do Zenfone 2 contra 2.470 mAh no Moto G Turbo. Nenhum dos dois tem bateria removível e a autonomia é mais ou menos a mesma. Dá para terminar um dia inteiro de uso moderado sem se preocupar com a bateria que ainda resta e continuar até dormir, ir pra cama, mexer no Facebook, Instagram, Tinder, seja lá o que você quer mexer, para depois colocar para carregar e usar no dia seguinte. Não dá para colocar no dia um dia a mais de autonomia, infelizmente nenhum dos dois consegue fazer isso, mas há um modo de uma economia muito intensa de energia do Zenfone 2 que permite, por exemplo, durar 2 dias, só que você vai perder muitos recursos por conta disso. Então, enfim, é melhor não. Em extras, você tem um Android mais recente no aparelho da Motorola ou Lenovo. Então tem aqui sobre o telefone, você tem Android 6.0 contra 5.0 no Zenfone 2. O Zenfone 2, lembrando que ele não foi lançado com o 5.0. O Zenfone 2, lembrando que ele foi lançado com o 5.0 e tem planos de receber o 6.0. Já o Moto G Turbo também foi lançado com 5.1.1, só que já recebeu o Marshmallow. Ou seja, a Motorola ela é muito mais veloz na hora de entregar o novo sabor da atualização. Só que tem um detalhe que a ASUS desmembra toda a parte da interface, todos os aplicativos são atualizados separadamente. Ou seja, melhorias, por exemplo, no aplicativo de chamada de telefone pode chegar independentemente de uma atualização do Android. Não precisa disso para algumas coisas mais internas. Mas essa facilidade de mexer nos aplicativos esbarra num problema bem sério da ASUS, que é a quantidade de aplicativos pré-instalados, que é imensa. Não é tão bacana assim ter tantos aplicativos pré-instalados, que é o caso que a Motorola faz do lado oposto, com apenas 3 ou 4 aplicativos de uma forma muito simples e com uma interface muito mais clean, muito mais limpa do que da ASUS. A ASUS, por outro lado, tem alguns aplicativos mais interessantes, como o aplicativo de chamadas é mais inteligente, o aplicativo de fotos, de câmera tem mais recursos, enfim, ele vem com muito mais funções logo de cara do que o aparelho da Motorola. Se você não quer ficar baixando nada e quer tudo no teu aparelho antes de pensar em outra coisa, o Zenfone 2 pode ser o seu grande camarada aqui. E por fim, em custo-benefício, o Zenfone 2 pode ser encontrado por um preço mais baixinho, um preço menor do que você encontra no Moto G Turbo. É possível encontrar ele por R$ 1.099, que é o melhor preço que a gente pode encontrar agora em maio de 2016. Mas o preço médio dele é de R$ 1.200, que fica meio que próximo dos R$ 1.200, R$ 1.150 do Moto G Turbo. Lembrando que essa versão do Zenfone 2 que está mais barata é de 16 GB, não é de 32 GB como essa daqui. Mas é a mesma quantidade de memória interna que você vai encontrar no Moto G Turbo. Para mais informações sobre esse comparativo, mais detalhes, fotos e uma tabela comparativa completa entre os dois dispositivos, é só clicar no link que acompanha a descrição desse vídeo e acompanhar o comparativo em texto no tutsela.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para todo celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.